Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre procurava pedir justiça, dizendo: "Ajuda-me e julgue o meu caso contra o adversário." Esse é o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 18, que vamos falar no dia de hoje. Apoio Cultural RSL Gestão de Riscos, porque a vida precisa ser mais leve. E Uninter, ao seu lado, para transformar a sua história. Olá, tudo bem com você? Quando coisas ruins acontecem com pessoas boas. Esse é o título de um livro muito famoso, escrito por um rabino norte-americano e que fala de tristezas de ter perdido seu filho para a morte. Ele conta que é necessário perceber a dureza da vida e as dificuldades pelas quais nós estamos passando, sem esquecer de que por trás de tudo isso existe um propósito maior e uma razão para tudo isso acontecer na nossa vida. Não é por brincadeira e nem por ironia de Deus, mas para que Ele tenha condições de construir em nós uma força que jamais haveria se as coisas estivessem sempre muito boas. Se conseguir, leia esse livro. Coisas ruins, sim, acontecem. E não é somente com os que não são cristãos, que fazem coisas erradas, assim a gente pensa. Essa parábola inicia descrevendo os personagens. Existe ali um juiz que não temia a Deus, não respeitava ninguém. Aqui nós já começamos com uma descrição que determina que algo bom não pode vir de uma pessoa assim. Quem não teme a Deus, o Senhor, por vezes, vive sem regras, sem peso de consciência, até quando faz alguma coisa ruim, nem nota. Pensamos até que essas pessoas não têm remorso, não se arrependem de nada e seguem sempre acreditando que eles estão certos e fizeram tudo o que devia ter sido feito e que não vem problema em nada e nem coisa alguma. Entendo como cristão que o problema do mal no mundo é a falta de conhecimento, sim, da palavra de Deus. E que a maioria das pessoas faz, sim, questão de não conhecer. Bem, ler a Bíblia, falar de Deus, testemunhar e ser seguidor dos seus valores e mandamentos é algo que, na maioria dos tempos, fica limitado ao trabalho de dentro da igreja ou daquelas pessoas que vivem diretamente dela. Por exemplo, um sacerdote, um pastor, um ministro, missionário, aqueles sacristãos. Pois é, até em tom de deboche nós dizemos que uma pessoa que parou de beber, por exemplo, que não quer mais ir em algumas festas, é porque virou crente. Então, no senso comum, no dito popular, quem se comporta é porque conhece Deus. Quem não se comporta é porque não conhece Deus? Pois é, esse é um grande engano. Não é bem assim que as coisas funcionam. Quando nós observamos a história bíblica, em diversos relatos, o próprio povo de Deus foi apontado como rebelde, autor de diversas atrocidades, e aquele que mais frustrou Deus, a ponto de Deus mesmo querer matar as pessoas. Ali o dilúvio é um exemplo, o deserto onde Deus tentou aniquilar o seu povo e foi impedido pela intercessão de Moisés. Jesus mesmo colocado na cruz e abandonado. Mais uma vez ali se cumpre a visão dessas coisas. Até pessoas que conhecem a Deus fazem coisas muito ruins, isso é verdade. Pelo contrário, óbvio, também acontece. Pessoas que nem sabem nada sobre Deus são corretas, são justas e até fazem coisas muito boas e ajudam, sim, o povo de Deus. Vejam só um exemplo simples. Um socorrista das ambulâncias do SAMU. Ele não precisa confessar sua fé para trabalhar com a emergência e salvar diversas vidas ao longo da sua carreira. Médicos que não são cristãos, diversos, atendem impecavelmente diversas pessoas e salvam vidas. Entidades de atendimento a pessoas carentes que fazem trabalho voluntário não são necessariamente ligadas a alguma igreja e fazem caridade e muita bondade. Aí está um grande problema para a nossa consciência. Então quer dizer que não precisa ser cristão para ser bom? Não. Não precisa ser bom
para ser cristão? Não também. Existem cristãos que fazem coisas ruins e é claro que o contrário também acontece. Então, do que adianta conhecer a Deus e seguir seus ensinamentos? Bem, aqui a resposta aparece na sequência do texto, quando o livro apresenta a parábola de Jesus. Deus conduz as coisas a fim de que até o problema causado por pessoas ruins, ou que elas vierem a fazer de bom, por qualquer motivo que seja, se transforme em coisas favoráveis ao povo de Deus. Quem não conhece Deus só vê o mal das situações. Quem tem Deus no coração, olha a vida com a visão de Jesus, que percebe que sempre que há algo de bom para se aprender, para crescer, para ser tirado como positivo de todas as situações. Tem o texto de Romanos: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e os que foram chamados segundo o seu propósito. Se você procura algo de vantajoso em ser cristão, então acompanhe as mensagens ao longo dessa semana e a cada dia vamos aumentando mais essa lista. A salvação de nossa alma é o motivo. O perdão de nossos pecados já seria o suficiente? O fortalecimento da nossa fé nas horas de dificuldade, o que mais? A relação de proteção e segurança que Deus mesmo oferece por um amor incondicional de Jesus por todo aquele que nele crê. Bom, se isso não for motivador, então olhe para o que é ruim de sua vida e Deus ainda irá lhe mostrar que tudo que existe aí tem algo bom a ser encontrado. Fiquem bem, nos acompanhem ao longo da semana e nos vemos na próxima.